verdade do Evangelho seja revelada a nós. Para que não sejamos mais levados por qualquer vento de doutrina. E que não sejamos mais como crianças, Senhor, que necessitam de leite. Mas sim de sólido mantimento, Senhor. Dá-nos esse mantimento sólido. Para que nós cresçamos no Teu conhecimento e a nossa fé se fortaleça cada vez mais. Para termos condição de fazer o que Pedro nos ensinou, acrescentar à fé virtude. Para que haja evolução em nós, Senhor. Para que nós saibamos mais e melhor de quem somos e a quem pertencemos, Senhor. Então louvamos por isso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Dê Ele toda a glória. Irmãos, podem-se sentar. Deus é bom. Graças a Deus que essa tempestade que estava prevista chegou a nós e glória a Jesus. Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Quero-vos dizer de todo o meu coração uma coisa que vocês não sabem. Eu vos amo. Quero que vocês saibam isso. Queria trazer ao coração dos irmãos uma palavra que mexesse convosco. Quando nós lemos a carta de Paulo à Igreja de Roma, nós aprendemos que essa carta nos ensina algo muito importante. É como ser cristão sem ser religioso. Amém? A carta de Paulo aos Romanos foi mesmo para nos ensinar a sermos cristãos sem sermos religiosos. Ou seja, todo aquele que é religioso é triste. Uma pessoa que não é livre é uma pessoa que é triste. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Amém? Nada no reino de Deus é feito por obrigação, mas tem que ser tudo fruto de uma natureza nova. Diga comigo, em Deus é tudo uma questão de natureza. Nós não fazemos o bem porque somos bons, mas fazemos o bem porque Ele é bom. Amém? E como nós partilhamos a natureza dele, o dom do Espírito é a capacidade que Deus nos deu de nós partilharmos a sua natureza. Deixarmos de ser as pestes que éramos para passarmos a ser os filhos amáveis que nós somos. Amém? Eu queria levar os irmãos a pensar o seguinte, como nós falámos desde o início da reunião, que toda a religião tem um princípio. Eu tenho que fazer as coisas certas para ser aceite. Ora, a religião o que é que transporta em si mesmo? Os valores do mundo. Porque se eu tenho que fazer aquilo que o grupo faz para eu me tornar pertença do grupo, então eu já estou a vender a minha alma. Eu estou a deixar de ser quem sou para passar a ser quem eles querem que eu seja. Não é, Gina? É assim. Isso é o conceito da religião. Quando você não veste como eles vestem, você já é um pecador. Quando você não faz o que eles fazem, você já não serve. Ou seja, você tem que ser um protótipo daquilo que eles querem que você seja. Isso é a religião, mas é toda a religião. E sabe uma coisa, irmão, para grande tristeza minha, eu vejo a igreja evangélica ser invadida por religião, irmão. A igreja evangélica hoje não é fiel ao Evangelho. A igreja evangélica é o mercadorismo. É o mercantilismo. São pessoas que não vivem para agradar a Deus, vivem para se agradarem uns aos outros. É uma bajulação constante. E isso é o quê? É uma nova versão da idolatria. Quando um crente é levado a idolatrar o pregador, ele é um idólatra. Porque o pregador não é nada mais, nada menos do que a boca de Deus. Adora a Deus. Adora a Deus. O nosso coração tem que estar voltado para Ele. Enquanto que no mundo você tem que fazer para que o mundo aceite, nós com Deus não é assim. Nós não temos que fazer nada para que Deus nos aceite. Nós hoje fazemos o que fazemos porque já fomos aceitos por Ele. Aleluia. A Bíblia diz que nenhum de nós nasceu pela vontade da carne ou pela vontade do sangue ou pela vontade do varão. Nós somos a expressão do querer de Deus. Todo aquele que diz que é cristão, ele tem em si mesmo a expressão do querer de Deus. Eu sou cristão não é porque eu quero, é porque Deus quer que eu assim seja. Porque Ele me chamou e me deu todas as condições para eu me tornar um filho dele. Ou seja, muita gente considerava que isso era ser os filhos de segunda. Mentira, irmão! O filho que é por adoção é filho legítimo. E ainda somos, acima de tudo, co-herdeiros com Cristo. Não há diferença. A herança dele é a nossa herança. Amém, irmãos? Então nós não somos estigmatizados por qualquer coisa. Irmão, para Deus não há religião, não há credo, não há cor, não há língua, não há nada. Para Deus todo o povo é criação dele e Deus não deu o seu filho pela igreja. Deus deu o seu filho por amor ao mundo.
Ninguém está excluído do plano de Deus. Nós às vezes é que somos tomados por laços da religião e começamos a estigmatizar as pessoas. Olha, tu és daquela igreja, tu és da outra igreja, tu és da outra igreja, tu és daquela igreja e a visão daquela igreja é aquela, e o pastor daquela igreja às pés água para cima dos crentes, o outro nos telemóveis, o outro isto, outro faz assim, outro faz assim. Irmão, o que o homem faz não conta para Deus, a não ser que seja feito pela sua vontade. Nós temos que ser a expressão do querer de Deus. O nosso verdadeiro testemunho tem que ser a pessoa que nós somos em Cristo. E na noite de ontem, eu estava buscando uma palavra, porque nós propusemos no coração, e eu partilhei com os irmãos, acerca do entender o Evangelho. A série de mensagens que nós vamos ter é entendendo o Evangelho. Porque a grande parte da igreja ainda não entendeu o Evangelho. Grande parte da igreja entende o Evangelho de uma forma tão errada que se tornaram religiosos e não crentes. Porque têm cuidados nisto e têm cuidados naquilo, mas não têm cuidados com a alma. Erram às escondidas, e o erro às escondidas não conta como se de Deus nós nos pudéssemos esconder. Então, quando nós fazemos as coisas às escondidas, nós não estamos a valorizar Deus, ou estamos, irmãos? Nada disso. Vocês não falam comigo? Nada disso. Quando nós fazemos as coisas às escondidas só porque os outros não veem, nós continuamos a fazer a asneira. Fazemos a asneira à escondida porque o outro não vê. Acha que isso tem alguma coisa de santidade? Onde é que está o Espírito Santo no coração dessa pessoa? Onde é que está o Espírito Santo na vida dessa pessoa? Isso é pecado oculto, irmãos. E Deus não quer que nós sejamos assim, porque nós assim nunca vamos ser alegres, sabe? Porque andamos constantemente a fugir uns dos outros, com medo de sermos apanhados. Muitas vezes nós preocupamos em impactar com coisas erradas, porque não são a expressão do nosso querer. Repara uma coisa, uma pessoa que é dizimista, e que deve ao padeiro, e que deve ao merceeiro, e que deve na loja de roupas, e que deve, diga-me uma coisa, que exemplo é que essa pessoa tem, que moral é que essa pessoa tem para falar de Jesus? Que para dar o dízimo à igreja não tem pão para os filhos, não tem dinheiro para comprar os materiais da escola. Onde é que Deus ensina isso, irmãos? Mas a igreja ensina isso. É verdade. A igreja constituiu Deus como a árvore das patacas. No reino de Deus nada é por mérito, tudo é por graça. O que é que Deus quer? A pureza do ser humano. Os crentes andam-se a criticar uns aos outros porque aquele faz uma tatuagem, porque o outro põe um piercing, porque o outro põe isto, porque o outro põe aquilo. Irmão, eu prefiro crentes com piercing, mas cujo coração seja em Deus. Eu prefiro um crente com tatuagens do que aquele que não tem tatuagens e o coração está longe dele. Honra com os lábios, mas o coração está longe dele. Então a essência do Evangelho não está lá. Por isso é que eu digo, infelizmente, o mundo precisa de ser evangelizado, mas mais evangelizada precisa ser a igreja. Porque a igreja não tem valores para transmitir ao mundo. A igreja transporta para o mundo a religião. Não faças isto, não faças aquilo, não faças o outro. É só o não faças. Como é que uma pessoa pode ser feliz assim, irmão? A Bíblia diz que nós temos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus nos guiará a toda a verdade. A Bíblia não diz que Ele obriga, Ele guia. Porque no reino de Deus nada é por força nem por violência, meus irmãos. E muitas vezes nós, inconscientemente, ainda carregamos dentro de nós um espírito religioso. Esta é a verdade. Eu, como pastor, falo. Esta é a verdade nua e crua, irmãos. E nós temos exemplos da Bíblia até no seio dos apóstolos, que o espírito religioso ainda lá estava. E foi com isto que Deus me despertou esta manhã. E eu escrevi tudo aquilo que Deus quis. Eu queria que os irmãos fossem comigo aos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Mais uma vez digo, irmão, em Deus é tudo uma questão de natureza. Se vós estiveres em mim e eu estiver em vós, é tudo uma questão de natureza. Tudo uma questão de natureza. Nunca nos esqueçamos do que Jesus ensinou. Olha aos lírios do campo, olha às aves do céu. O que é que Ele estava a apelar? Olhem para a natureza. Porque eu quero que em vocês seja exatamente o que é na natureza. Eu quero que vocês sejam a expressão da minha natureza. Nós transportamos em nossa natureza divina de Jesus Cristo. Irmãos, porque corre nas nossas veias espirituais, digamos assim, o ADN de Deus. Esse é o dom do Espírito.
É partilharmos a natureza de Deus. Amém. Aleluia. Então nada daquilo que nós fazemos é por mérito próprio. É tudo por graça. Porque Deus não permeia o culto do mérito. Porque se Deus premiasse o culto do mérito, a mulher que foi apanhada em adultério tinha que morrer naquele lugar porque ela não merecia viver. Segundo a lei. Mas Jesus Cristo diz, não, há uma lei acima de toda a lei. É a lei do Espírito da vida em Cristo. É a lei do amor de Deus em nós. Que não nos leva a julgar ninguém. Nem nós temos moral para julgar seja quem for. A tua vida não está em ordem, não podes partilhar da ceia. Mas espera lá, quem és tu para me proibir se o Senhor é que me convidou? Alô? Mas a igreja tem muito essa presunção. Quer mandar na casa de Deus. Eu fico bravo com isso, irmãos. Se alguém me convida para ir a casa é porque gosta de mim, porque me quer lá. Não é porque eu seja merecedor, é porque ela me ama. Porque não há ninguém que esteja em condição espiritual de se sentar à mesa com Deus. Porque nenhum de nós é perfeito. Nós sentamos à mesa com Ele, partilhamos as coisas com Ele, porque Ele nos ama. Apesar de nós sermos infiéis, a Bíblia diz que Deus permanece fiel. Não se pode negar a si próprio. Então não é por meu mérito, é por sua graça. E eu fico muito feliz com isso, de ser aceito por Deus, tal qual eu sou. Por isso é que a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Sabe o que é o constrangimento? É você sentir no seu coração como não amar um Deus assim. Eu não tenho como não amar um Deus assim. Um Deus que olha para os meus defeitos, que não procura em mim virtudes, porque se alguma virtude há em mim, irmãos, foi Ele que colocou cá. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós podemos olhar para a experiência que Pedro teve. Pedro era um homem muito dado à religião, irmãos. Nunca se esqueçam do seguinte. Pedro, Jesus Cristo, passou isto com ele. Pedro teve a revelação. Olha, quem dizem os outros que eu sou? E quem dizem vocês que eu sou? E Pedro adiantou-se e disse logo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquela palavra não foi dada pelo intelecto de Pedro. Foi pela voz do Espírito. Olha, dizes bem, Simão Barjonas, porque não te revelou nem a carne nem o sangue. Foi o Espírito de Deus que te revelou isso. Então, olha, mais à frente, depois da revelação, o Pedro vai com Cristo e Cristo disse assim, olha Pedro, Satanás vos requereu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, não foi por vós, eu roguei por ti. Para quando te converteres, há muita gente que ainda hoje na igreja está nesta condição, anda com Cristo, mas não está convertido. Porque Pedro andava com Cristo, mas não estava convertido. Porque se assim fosse, Jesus não tinha dito o que disse. Olha Pedro, para que quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Porque a conversão é impossível ser dada sem o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que a obra do Espírito é essa, é convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que me convence e eu então, é Ele que me convence de quê? De que eu sou aceito por Deus. E então a partir daí eu começo a partilhar a natureza divina. Vocês compreendem, irmãos? É fácil de compreender. E então Pedro teve essa experiência. E Cristo disse, eu vou orar por ti. Satanás vos quereu para vos ir andar com trigo, mas eu vou rogar por ti, para quando te converteres, fortaleces os teus irmãos. Pedro, tu ainda não estás convertido. Para já vais-me negar. Para já vais-me negar. Portanto, tu não estás convertido. E Pedro se converteu no poder do Espírito Santo. O Espírito de derramado. No dia de Pentecostes, então Deus começou a operar em Pedro. E Pedro se converteu. E aquele que o negou começou a afirmar em plenos pulmões quem era o Cristo. Aquele a quem vocês crucificaram, Deus o fez, Senhor e Cristo. Foi a primeira pregação de Pedro. Então, Pedro teve uma experiência fantástica. Diz assim a Bíblia. Em Atos, no capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 25, para gerir o tempo. Quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, vocês já lá estão, irmãos. Portanto, eu estou a ler Atos 10, versículo 25. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo, levanta-te, eu sou homem como você. Se fosse nos dias de hoje com os apóstolos que há aí é que é o teu sítio. Aí é que é o teu sítio. Porque eu sou apóstolo. E tu és um cretito. Veja a presunção que a igreja evangélica tomou nos dias de hoje. E mais ainda tem a cara de pau de ordenar Deus, decretar Deus, encostar Deus à parede.
Se não der para rir, dá para chorar, irmãos. O estado da igreja nos dias de hoje. E então diz assim, mas Pedro fez levantar-se dizendo, levanta-te, eu sou homem como tu. E conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Diga comigo. É verdade. A lei proibia isto. Então o que era isto? Era o sentimento religioso. Pedro já estava a falar acerca do espírito religioso que estava incutido no coração das pessoas. Porque o judeu não se podia contaminar com os outros. Não há cá misturas. Mas o Evangelho veio para misturar. Eu olho para o Evangelho e vejo uma batadeira. Mistura tudo. Mistura todos. Porque todos são de Deus. E então diz, o Evangelho inclui todos. A igreja por vezes exclui. O Evangelho inclui. E então ele diz, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei o judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurar, vim sem qualquer objeção, posso perguntar o que é que vocês querem de mim? E Cornélio respondeu, olha, há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde, e de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu a tua oração e lembrou-se das tuas esmolas. Manda buscar em Jopa Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscá-lo imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Aleluia! Amém. Irmãos, o Evangelho não é ensinado, ou é por revelação ou não vale. Ou não vale. Porque Jesus perguntou àquele mancebo de qualidade, olha o que está escrito na lei. E como lês? Porque o problema está na forma como nós lemos o Evangelho. E o problema não é do que está escrito. É como nós interpretamos o que está escrito. E então depois diz, mandei buscar imediatamente. E diz assim o verso 34. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente o que Deus tratara, que Deus não trata pessoas com parcialidade. Ou seja, Deus não tem parcialidade. Mas que todas as nações aceitam, que de todas as nações aceita, todo aquele, então quem é que aceita? Não somos nós, é Ele. A religião é ao contrário, tens de fazer para ser aceito. E o Evangelho és aceite e a partir de agora alguma coisa vai mudar. E então diz no 35, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas da paz por meio de Jesus Cristo. Vamos saltar para o verso 44. Enquanto Pedro ainda falava, estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre eles. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando línguas e exaltando a Deus. Era uma manifestação de que, na verdade, o derramamento se tinha dado. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água, impedindo? Repare que não há ordem de batismo. Primeiro tens de ser batizado nas águas e depois é que recebes o Espírito Santo. A igreja torna as pessoas quadradas. Com Deus é assim, é agora. Como? Não há... É assim, ponto final. Receber o dom do Espírito Santo, quem sou eu para negar o batismo? Mas não, você na igreja tem que fazer o curso para o batismo, o curso para o Espírito Santo. Você tem que ser um cristão literado para receber o dom de Deus. Isto é ridículo. Nada é por força nem por violência, tudo é pelo Espírito. Irmão, Paulo não andou na escola bíblica. Paulo caiu do cavalo. A escola bíblica de Paulo foi ter caído do cavalo. E a escola bíblica para a igreja nos dias de hoje é cai do cavalo, irmão. Porque enquanto tu estiveres estribado no teu próprio entendimento, tu não vais a lugar nenhum. Enquanto Paulo viveu estribado no seu próprio entendimento, não foi a lado nenhum. Mas quando Paulo caiu do cavalo, a vida dele mudou completamente. Falem comigo. É isso que tem que acontecer connosco. Temos que cair do cavalo. Então diz assim, agora percebo verdadeiramente, verso 44. Então Pedro, enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo foi derramado.
e todos falaram em línguas e exaltavam a Deus. A seguir Pedro disse, olha, porque pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? E eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. E agora vamos ler a partir do versículo 4 do capítulo 11. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo tinha acontecido. Olha, eu estava na cidade de Jope orando e caindo em êxtase tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol, tendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, ou seja, estendido, era uma tela, e que vinha até ao lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, ou seja, tudo o que era condenável pela lei, Deus projetou. Qual era o objetivo de Deus projetar aquilo? Era quebrar a religião que estava no coração de Pedro. Porque Pedro foi enviado aos circuncisos. Para quê? Para que eles deixassem de ser circuncidados. Para que, na verdade, eles soubessem que a circuncisão não era garantia nenhuma. A circuncisão é de coração, irmãos, não é de prepúcio. Não é cortar o prepúcio. Que importa cortar o prepúcio se o coração não sofre alteração nenhuma? Falem comigo, irmãos. Então isto não é religião. Eu sou circuncidado. Então e porquê é que fazes tanta asneira? Porquê é que tu continuas a ser mau? Então para que é que serviu a circuncisão? Então Deus estava a preparar Pedro para o ministério para o qual Pedro foi chamado. Pedro foi chamado para ir aos da circuncisão e Paulo foi chamado para ir aos gentios. Pregar o quê? Evangelhos diferentes? Não! O mesmo evangelho, irmãos. É isto que as pessoas não entendem. Porque pensam que por Pedro ser levado aos judeus e Paulo ser levado aos gentios, que o evangelho que Pedro pregava era diferente do que Paulo pregava. Como é que é possível pregar evangelhos diferentes se só há um? O objetivo de Deus era fazer de dois diferentes o mesmo. Esse é o objetivo do evangelho. Vocês não falam. E então diz assim, pode alguém negar? Tudo bem. Versículo 4. Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo aconteceu. Eu estava na cidade de Jope orando. Irmãos, ponham no vosso coração Pedro. O objetivo da mensagem é Pedro. O mau exemplo de Pedro. Porque Pedro não pode ser exaltado. Exaltado é Cristo. Porque Pedro também teve um mau exemplo para nós nos retratarmos dele e dizer assim, eu tenho que mudar. E foi isso que Deus trouxe ao meu coração esta manhã, irmãos. E eu quero partilhar convosco. Daí a minha empolgação. Eu estava na cidade de Jope, diz o verso 5, orando, caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol, tendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas e que vinha até ao lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia, levanta-te Pedro, mata e come. E Pedro o que é que disse? Para trás de mim, Satanás. E há muita gente que repreende o diabo quando Deus fala. Quando Deus fala aquilo que você não quer, você diz logo para trás de mim, Satanás, estás amarrado. Estás debaixo dos meus pés. Porquê? Porque tu estás a falar aquilo que eu não quero. Irmão, 99% das vezes é Deus que fala aquilo que a gente não quer ouvir. Porque Deus nunca lhe irá dizer aquilo que você quer, mas Deus sempre procurará trazer aquilo que você precisa. Amém? E então diz assim o verso 8. E eu respondi, de modo nenhum, Senhor. O que é isto? É uma resposta de quem? Do religioso. De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro, algo comum ou impuro. A voz falou do céu segunda vez. Não chames impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu por 3 vezes. Diga comigo, por 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3 vezes. O Pedro era homem de chapa 3. E então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. Ora, o Espírito me disse que não hesitassem em ir com eles. Estes irmãos também foram comigo e entraram na casa de um certo homem. Ele nos contou como o anjo lhe tinha aparecido em sua casa e lhe dissera, mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem por meio da qual serão salvos vocês e todos da sua casa. Quem é que estava a falar? Gentios. Deus falou aos gentios para chamar Pedro. Mas para que Pedro tivesse condições de ganhar os gentios, o que é que teve que sair dele? O espírito religioso. Considerar que Deus não faça exceção de ninguém. E é isso que esse espírito tem que tomar a igreja.
Então, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles e sobre nós. Estou a ler já o versículo 15. Desceu sobre eles e sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se pois Deus, olha Pedro, se pois Deus lhes deu o mesmo dom que nos deu a nós, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus, veja a conclusão, então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Então Deus não é propriedade dos judeus. Olha que coisa engraçada. Os judeus ainda hoje pensam que Deus é propriedade dele. Deus. Assim como há muitas igrejas evangélicas que consideram Jesus como propriedade exclusiva deles. A unção é daquela igreja, a unção é da outra igreja, e que o pastor tem a unção, e que o crente é um desgraçado, não tem unção coisa nenhuma, e toda a gente tem que vir à beija-mão do pastor. Nada disso, irmãos, isso é tudo uma fatuchada. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Nada. Isso só cria, sabe o quê? Clubes. Porque eu sou desta, eu sou da outra. Onde há muita visão, há divisão. E por isso é que a igreja está no estado em que está. Nada tem para transmitir ao mundo. E então, nós tomamos aqui consciência de uma coisa muito importante. Houve uma grande transformação no Pedro. Pedro tinha um sentimento religioso e ele deixou de ser religioso. Caramba, eu pensava que Deus era exclusivo nosso. E agora Deus manifestou-se que não. Eles também são meus. E então Deus manifestou-se aos gentios da mesma forma. E então os horizontes de Pedro se abriram. Assim como quando o Evangelho nos é... Por isso os irmãos ouvem bem, não ouvem? Assim como no Evangelho, assim como o Evangelho, quando entra na nossa vida, alguma transformação tem que dar, porque não há nada que Jesus tenha tocado que tenha ficado igual. Se o Evangelho é pregado e se o Evangelho tocou a sua vida, alguma coisa na sua vida teve que mudar. Falem comigo. Então o que é que acontece? Nós tomando consciência disso, o Evangelho produz fruto em nós, gera em nós uma transformação. Nós agora temos que ser a expressão do querer de Deus. O fruto do Espírito, a Bíblia não fala de frutos do Espírito. Onde é que a Bíblia fala de frutos do Espírito, irmãos? A Bíblia fala de dons do Espírito e fala de fruto do Espírito. O fruto do Espírito é um só. É a obra do Espírito em nós. E o fruto do Espírito tem várias facetas. É Cristo formado em nós. Bondade, benignidade, mansidão, temperança. O que é isto? É Cristo formado em nós. É preciso estudar a Coimbra para compreender estas coisas. É preciso ser muito inteligente para entender o Evangelho. Quando o Evangelho é explanado, toda a gente o entende, porque o Evangelho vem para os simples. O ser humano é que às vezes tem uma tendência de empolar o Evangelho para o tornar complicado, para se valorizar. Estão a ver, eu é que sou iluminado, eu é que sei, vocês não percebem nada disto. Entretanto, nós compreendemos que Pedro levou o quê? Um banho de Evangelho, dado por quem? Pelo Espírito Santo. Agora queria levar os irmãos para o cerne da questão desta manhã que Deus me levantou. Gálatas 2. A carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Mais uma vez eu continuo a dizer-vos, eu amo as Escrituras de Paulo por uma razão muito simples. Paulo nunca escondeu os seus fracassos. Paulo, se tivesse que ir à farmácia, ele ia à farmácia e não mandava o irmão. Paulo ia à farmácia. Porque Paulo era um ser humano comum como nós. Não há aqui ninguém que não seja tocado pela doença. Pastor, eu quero o poder das suas palavras em nome de Jesus. Então, o irmão há de me ensinar na Bíblia onde é que Deus ensina a quebrar o poder de palavras. A Bíblia ensina é não falá-las. Não é quebrar o poder delas. É não falá-las. É termos cuidado com aquilo que a gente fala. Porque a palavra quando sai, ardeu a tenda. Já saiu. A palavra só volta para trás. Está onde? Nos desenhos animados. Em Gálatas no capítulo 2, mas e lá está. E aí o que é que isso cria? Superstição. Eu disse uma palavra, eu quebro o poder das minhas palavras em nome de Jesus. Os irmãos não se enojam com uma coisa que eu vou dizer. Eu vou-vos dar uma ilustração. Quando um indivíduo está bêbado e quando ele vomita, suja o outro, suja ou não suja? Eu quebro o poder do meu vómito. Mas ele fica sujo mesmo. Claro, é verdade. Assim acontece com aquele que profere palavras e não as pondera.
Então não há poder para quebrar palavras. É verdade. Há poder para a gente fazer orelhas loucas. Mulher honrada não tem ouvidos, não é? E há poder também que temos nós, pelo Espírito Santo, de refrear a nossa língua. Então diz assim em Gálatas, no capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. 14 anos depois subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de quê? De uma revelação. Sabe uma coisa? O Paulo andou numa escola bíblica. O Evangelho que ele fala, no capítulo 1, ele mostra quem é que o ensinou. Foi por uma revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo se revelou a ele. Todo o judaísmo que havia nele. E Paulo dizia, eu sou hebreu de hebreus. Na lei sou irrepreensível. Eu sou um craque na lei. Eu conheço todos os preceitos da lei. Mas ele, quando teve um encontro com Jesus e caiu do cavalo, bateu com a cabeça na pedra e tudo mudou na cabeça dele. Dizia, pá, espera lá. Afinal de contas, aquilo que eu sabia, eu refuto como esterco. Porque há um que sabe mais do que eu. E aquele que sabe mais do que eu ensina com uma simplicidade tão grande que eu digo assim, mas como é que eu era tão estúpido de viver da forma como vivia, se afinal de contas o Evangelho é uma coisa tão simples? Tão simples. Sabe o que é viver o Evangelho? Sabe o que é viver o Evangelho? É andar como Deus quer. É permitir que o Espírito Santo opere dentro de si e que o dirija, que o conduza à verdade. E você, digo-lhe uma coisa, em Cristo, sempre você vai ser conduzido em triunfo. Sempre. E então, neste capítulo, diz assim o versículo 2. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o Evangelho que prega entre os gentios. Olha, eu falei-lhes a eles, não foi aquilo que eles queriam ouvir, eu falei o Evangelho que prega aos gentios. Quem estava ali era eu. E onde você estiver tem que ser você. Não tem que ser o que eles querem que você seja. Tem que ser você mesmo. O Paulo dizia, em Cristo eu digo a verdade e não minto. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Ponto final. E então ele continua a dizer, mas nem mesmo, diz assim, fui para lá por causa de uma revelação e para lhes manifestar o Evangelho que prega entre os gentios, fazendo, porém, em particular, aos que pareciam mais influentes, para não correr ou não ter corrido inutilmente. Isto é sabedoria. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos, diga comigo, alguns falsos irmãos, infiltraram-se no nosso meio. Você sabe que nós temos cá muita gente, agora não, mas tivemos cá muita gente infiltrada, para espiar a nossa liberdade em Cristo. É porque eles não entendem o que é ser livre em Cristo. É você continuar a fazer aquilo que deve fazer mesmo sem ser obrigado. Porque quando você faz as coisas por obrigação, já não é por dedicação nem por devoção. O amor não está lá. Agora, quando você continua a fazer o que fazia no passado, mas agora em novidade de espírito, então sim, o Espírito de Deus está em si. E então diz assim, versículo 4. Essa questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Qual era o objetivo deles? Reduzi-los à escravidão. Então era sinal de que eles reconheciam que eles eram livres. Se alguém quer escravizar alguém, é porque reconhece que essa pessoa é livre, não é só? É verdade, irmãos. E então diz assim, não nos submetemos a eles nem por um instante. O Paulo virou-se para eles e disse, o quê? Escravizar-nos? Nem que a vaca tussa. Ninguém pode roubar a liberdade que nos foi dada em Cristo. O que? Andar para trás? Não. O quê? E então Paulo diz assim, não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Porque se assim não fosse, nós estávamos a vender. É isso que acontece na vida de muita gente. Eu uma vez tive uma experiência de uma irmã que como vocês sabem, eu moro no Montijo. E havia uma irmã que foi lá a trabalho. E então essa irmã fumava. Por acaso eu até nem sabia que ela fumava. Mas para mim o irmão fumar não é escândalo. O pastor, mas o pastor concorda? Não, eu não concordo por ser irmão ou por deixar de ser irmão. É que o tabaco mata. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, irmãos. Isso tem a ver com sensatez. Falem comigo. Deus não vem procurar pulmões, Deus procura corações. Portanto, o irmão não tem mais valor ou menos valor por fumar ou por deixar de fumar.
Porque se você fuma, o problema é seu. Claro. É verdade. Ai, pastor, não, crente não fuma. E se for às escondidas, vale ou não? Ainda é pior, não está escondido. As pessoas dizem, Deus não está escondido. Por Deus não está escondido. Sejam honestos. É verdade. E se for às escondidas, se ninguém vê? Já vale. Não. O tabaco fumado às escondidas já não mata. Mata a E então, nota. E então, aquela irmã não sabia que eu morava ali. E não sabia que eu morava ali, estava ali a puxar uma bola de cigarrada na rua e tal. Pronto, estava ali prazerosa a fumar o seu cigarro e tal. E entretanto, quando me viu, Deitou fora. então o cigarro fora escondeu-se. E eu fiquei a pensar, mas porquê, meu Deus? Eu sou mais importante que Deus desde quando? Eu estou a falar para a igreja, irmãos. Não faça nada escondido, seja você mesmo. Claro que não. Não faça nada escondido. Porque um dia há uma máscara É cai. mais clara, é verdade. Não há nada em oculto que não venha à luz. É isso. Não faça nada escondido, seja você mesmo. É isso mesmo. Quando você. Irmão, o ser humano só é levado a mudar quando ele assume o erro. Agora, quando ele preza mais a opinião dos outros do que as suas próprias decisões, ele está perdido completamente. Porque vale mais aquilo que o outro diz acerca de mim do que aquilo que eu sei que sou. Desde quando? Oh, pastor, mas o pastor assim está a incitar a fumar. Não, eu acho que isso é uma atitude estúpida. Sabe que eu também fui muito estúpido por ter fumado muitos anos. Mas cheguei a uma altura em que eu disse assim, espera lá, isto é errado. Eu vou deixar de fumar e é já. Eu pregava a palavra e fumava. E isso nunca desvirtuou a operação do Espírito Santo através de mim. Escreva. Mas uma coisa eu entendi, eu sou o templo do Espírito Santo e tudo foi levado para a espiritualidade. E eu deixei de fumar. Ainda que tão somente tivesse sido por isso, eu deixei de fumar. A minha esposa deixou de fumar a partir do momento que soube que estava grávida. Por respeito àquilo que estava a ser gerado no mundo. Exato, é isso mesmo. Mas como o homem não engravida, a coisa é mais difícil. É que assim é a palmadinha de extensão da portuguesa. E então diz assim, no versículo 5, não é? Não nos submetemos, versículo 6. Quanto aos que pareciam, diga comigo, pareciam. Mas como a gente sabe que nem tudo que parece não é? Há pessoas que parecem uns chatinhos. Ai, aquele irmão, como ele faz, ele a orar até ora assim. E adora assim. Não é assim, é assim, adora assim. Ou adora assim. Olha, vê como ele se ajoelha, não se ajoelha de qualquer jeito. Ele sabe como se ajoelha. Olha, irmão, isso vale de alguma coisa? Nós vamos ajuizar a espiritualidade de alguém pela atitude da pessoa assim? Nada disso. Não, ele que manifesta na vida a sua espiritualidade. Ele que manifesta na vida como é que ele trata a mulher, como é que ele trata os filhos, como é que ele trata os colegas de trabalho, como é que ele trata os patrões, como é que ele trata as pessoas com quem lida. Que conversas é que ele tem? Qual é o respeito que ele tem? Porque nós temos que ser a expressão da natureza que nós somos. É isso. Irmãos, a árvore conhece pelo fruto ou conhece pela folha? Pelo fruto. Claro. Não é? Então as pessoas têm que nos conhecer tal qual nós somos pelo fruto que há em nós. É isso mesmo. Porque o fruto da nossa vida vale mais que 1000 palavras. É verdade. Continuando. Quanto aos que pareciam ser influentes, o que eram, não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência, ou seja, Deus não faz exceção de pessoas. Olha, aqueles que pareciam ser alguma coisa, disse Paulo, nada me comunicaram. Nós costumamos pôr muita expectativa, olhem para mim agora, nós costumamos pôr muita expectativa nas pessoas que já têm mais anos de igreja, não é? Mas, irmãos, infelizmente a gente vê quanto mais anos de igreja tem, mais religiosos se tornaram. E onde nós pomos a expectativa de aprender alguma coisa com alguém, não nos comunicam coisa nenhuma. Porque não, é lícito criar uma expectativa de uma pessoa que tenha mais tempo de crente, não é? Essa pessoa já tinha por obrigação de ter alguma coisa para nos transmitir. Mas chegamos à conclusão que é só religião. Só religião. Olha, não faça isso. O diabo assim, falam mais do diabo do que falam de Cristo. Olha,
não use saias, ou não use calças. Ai, irmão, ai, o brinco, ai, os lábios pintados, ai, não sei o quê. Ai, irmão, que a beleza da mulher não esteja na sua ornamentação, mas que esteja no coração puro. Mas a Bíblia não quer dizer que a mulher não se cuide. Eu gosto de uma mulher cuidada. Exato, é isso mesmo. Porque se a pessoa deixa de fazer isso, deixa de gostar de si própria, já não é obra do Evangelho. Porque o Evangelho leva-nos a gostar de nós mesmos. Porque assim não conseguimos amar os outros. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se nós não tivermos amor próprio, não temos condição de amar ninguém. É isso mesmo. Agora as mulheres deviam se pôr bem a própria. Diz assim: quanto ao que pareciam ser influentes, nada me comunicaram. Versículo 7. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos de circuncisão. Mas o Evangelho é o mesmo, irmãos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro, como apóstolo aos circuncisos, também operou por intermédio de mim para com os gentios. Agora vamos saltar para o versículo 11, para encurtarmos o tempo. Diz assim: porque aqui está o resumo de tudo aquilo que Deus disse. Qual é o foco hoje? Pedro. Diga, o foco é Pedro. O resto não quer saber. O foco é Pedro. Os meus olhos estão postos no procedimento de Pedro. Assim como os olhos estão postos no procedimento que nós temos. Quando alguém sabe que você é crente, naturalmente essa pessoa cria uma expectativa. Tem que haver alguma coisa de diferente dele. É verdade. Ou não é? É verdade. Hã? É verdade. Não é, mãe? É. Quando eu sou cristão, as pessoas têm que... Não, há ali qualquer coisa de diferente. É verdade. No procedimento, na maneira de falar, na maneira de ser. Mas não é para que nós façamos para agradar, é porque nós somos assim. É verdade. Porque o Evangelho não nos obriga a nada. O Evangelho no reino de Deus é tudo uma questão de natureza. É a natureza de Deus em mim. O fruto do Espírito é o Espírito dele em mim. Todas as obras que eu faço boas, já o Senhor as tinha preparado para que eu andasse nelas. Então o mérito não é meu, é por graça, é pela graça de Deus. Agora, Deus me dá capacidade para eu andar nesse caminho. Porque eu, por mim próprio, nunca quereria nada com Deus. Porque Deus veio contrariar muitas das coisas que eu gostava. É verdade. É verdade. Mas era para bem. Mas eu tive que perder muita coisa para ganhar a Cristo. Claro. E hoje não voltava para trás. Então é sinal de que a conversão se deu, alguma coisa aconteceu. Claro. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é um remendo. Não, é uma nova criatura. E o crente às vezes quer fazer da vida dele uma manta de retalhos. Eu sou fiel aqui, não sou fiel ali. Irmão, fidelidade é uma coisa completa. Não é fidelidade. Eu sou fiel aqui, não sou fiel ali. Se você é fiel aqui, não é fiel aqui, já não é fiel. Exato. É verdade. A fidelidade exige de nós uma total entrega. E quando nós nos entregamos, ou nos entregamos na totalidade, ou então pela metade Deus não quer. Porque Deus não deu Cristo pela metade. Deus amou um, deu o Filho. É verdade. E com Ele deu tudo. É mesmo. Então como é que nós queremos ter uma relação com Deus se não for desta forma? É virar os lados de sacristia? Não, nada disso. Olhar sempre para Ele. A nossa vida tem que ser vivida por forma a que Deus seja glorificado através dela. Irmão, você está doente, creia, Deus vai ser glorificado através da sua doença. Porque a cura vai acontecer para a glória de Deus. E porque Deus o ama. Você está a passar por um momento difícil, por um momento de aperto, não tenha dúvida nenhuma, mantenha-se firme, porque Deus é fiel. Ele não se nega a si próprio, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não é um Deus de mudanças, Deus é um Deus de transformação. Deus não muda, Ele não sabe mudar as coisas, Ele transforma tudo. Porque quando a gente muda as coisas de um sítio para o outro, mas elas continuam a ser o mesmo. Deus não muda, Deus transforma. O Evangelho veio para transformar. E então, continuando, diz assim. Versículo 8. Perdão, não, estamos a ler o 11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face. Olha, Paulo, o abortivo, nasceu fora de tempo, dizia ele. Sou o mais pequeno dos apóstolos. E agora veja isto, que isto é importante. Parece um conflito entre apóstolos, mas não é um conflito. É que até o apóstolo Pedro precisava de um banho de Evangelho. Por isso é que eu digo que a igreja precisa de um banho de Evangelho. De um banho de Evangelho. Que é para deixarmos de ser hipócritas e passarmos a ser genuínos. Veja bem. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por uma atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, vocês sabem que Tiago era meio irmão de Jesus e ele era judeu.
a igreja judaica estava a carne de Tiago. E ele comia com os gentios. Pedro estava a comer com quem? Com os gentios. Pedro era da circuncisão. Escutem, Pedro era da circuncisão e estava sentado com os gentios. E isto é como se eu fosse, como nós fomos, eu, o Paulo e o João Carlos, fomos beber umas imperiais ali ao clube. Eles estávamos aqui, andávamos aqui a trabalhar e fomos beber ali umas imperiais ao clube. Outros irmãos de outras congregações, olha, o pastor é bobodão, foi beber ali uma imperial, estava a beber cerveja. Não era cerveja que eu vi bem. Não venham cá. E não bebeu uma, bebeu 3. E então, entretanto, entrava o irmão e eu empurrava os copos para eles. Eles beberam tudo, eu não vi nada. Vocês compreendem? Sim. É, às vezes o crente gosta muito de estar para canto. Ai, a mulher que tu me deste é que foi culpada. Não foi? A mulher que tu me deste é que foi culpada. Eu não queria comer, ela meteu-me na boca. Realmente o homem foi bem banana. Mas voltando aqui à Escritura, diz assim: os demais judeus, versículo 12. Pois antes chegaram alguns da parte do Tiago e ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se, empurrou os copos, percebem? Afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Então, mas que moral é que Pedro tinha para pregar o Evangelho aos circuncidados? Irmão, que moral é que você tem quando você perde a sua genuinidade? Que moral é que você tem? Você tem um erro. Você só quer falar de Jesus. Olha, irmão, eu vou dizer uma coisa. Eu vou falar de Jesus, mas eu também tenho muitos erros. Claro. Você nunca se pode pôr naquela posição. Tu é que és um herege, tu é que és um não sei quê, e o diabo governa a tua vida. E não. Nós temos que olhar para nós e dizer assim: olha, amigos, apesar dos meus defeitos, o meu conceito de fé foi avivado de uma forma muito simples. Quando eu vi um pregador pregar com um balão de soro aqui, e ele estava a agarrar o suporte do balão de soro e estava a pregar de cura, eu digo assim: que grande homem! Que grande homem que ele está! Apesar da sua doença, ele diz: Deus é o mesmo. Não é a minha doença que muda Deus, nem a minha doença muda o meu amor por Ele. Eu estou aqui para vos dizer que Deus cura. É isso mesmo. Para mim foi um exemplo que me marcou. E então, versículo 13. Os demais judeus também se uniram a ele. Portanto, estavam todos ali na roda, a comer e a beber, os judeus com os gentios. Lembrem-se da revelação que Pedro tinha recebido. Mas a revelação que Pedro recebeu foi para aquele momento, porque entretanto o espírito religioso entrou nele outra vez. Epá, fiz barracada. Eu não tinha nada a estar a comer aqui com os gentios. Porque Paulo não repreendeu Pedro por estar a comer com os gentios. Padre Paulo repreendeu Pedro porque ele se levantou. Com medo dos outros. Com medo que os outros soubessem, na verdade, o que ele era. Então Pedro estava a levar uma vida de fugir. Irmão, eu estou a falar de um apóstolo. E o Paulo disse: ó Pedro, eu não te vou dizer isto para te criticar. Não, eu vou te dizer uma coisa, Pedro. Tu precisas levar um banho do Evangelho profundo para que os teus laços da religião sejam quebrados. Qual era o teu problema? Não estavas ali bem com os irmãos? Não estavas ali a beber uma imperial com os irmãos? Não estavas ali a beber uns caracóis com os irmãos? Umas favas com os irmãos? Não estavas ali bem, todos a falarem das coisas de Deus, judeus com os gentios que estavam contigo? Qual era o problema? Qual era o problema, Pedro? Alguma santidade que te foi roubada por causa disso? Ou tu queres viver mais pela hipocrisia das tuas atitudes, só porque os do Tiago vêm e porque são judeus, tu agora tens que os dizer: pá, pronto, faz conta que eu não estive aqui, e vais juntar a eles. E é assim que muito crente vive. Mas a máscara cai, irmãos. Vos digo, a máscara cai. Porque você é apanhado a fazer as neiras às escondidas. Porque é Deus que vai revelá-las. Porque Deus não quer que você viva uma vida de mentira. Porque você não é feliz. Uma pessoa que vive desta maneira é insegura. Porque ela está sempre com medo de ser apanhada. É verdade. É isso mesmo. É verdade. É verdade, irmãos. Então eu vou continuar a pregar. Mesmo isso. Então, você é judeu, mas vive como os gentios e não como os judeus, diz o verso 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, de acordo com o quê? Com a verdade do Evangelho.
Porque a verdade do Evangelho não nos obriga a nada, irmãos. A verdade do Evangelho quer que nós sejamos nós mesmos. Eu amo Cristo. Eu não vou falar mal do irmão. Ele é meu irmão. Se eu falo mal do irmão, falo mal de mim. Falo mal da minha própria família. Como é que eu posso maltratar um irmão se eu não sofrer com ele? Como é que eu posso maltratar com o irmão se eu não sofrer com ele, não sou irmão? Claro. Vou maltratar o irmão como? É verdade. É isso mesmo. O Evangelho é para nos tornar pessoas melhores. A essência de Deus em nós é para nós sermos como Ele é. Claro. É verdade. E não é para sermos bonzinhos, irmãos, é para sermos aquilo que somos. Se você é uma pessoa alegre, seja alegre, dance, cante, brinque. Porque o Evangelho não veio roubar a alegria de ninguém. Pelo contrário, o Evangelho veio restaurar a alegria perdida. Não seja religioso porque a religião rouba a alegria de viver, irmão. Porque você vai fazer tudo mecanicamente. É oração da hora, não. É orar uma hora por dia, é agarrar. Repara uma coisa, a igreja foi ao ponto de arranjar um manual da preparação do ministro de Deus, que é todos os dias a mesma coisa, aquilo só não tem bolinhas, porque aquilo é um terço que está ali. É um terço que está ali. Todos os dias ora a mesma coisa, só para cumprir. Pronto, ok, já orei uma hora por dia, piquei o ponto, já estou a viver agradando a Deus. Mentira, irmãos, Deus não quer saber disso para nada. Deus prefere saber mais daquela pessoa que chega ao pé de Deus e diz: Senhor, se é propício a mim, eu sou um pecador. Senhor, eu sou tão mau ou pior do que aqueles que andam lá fora. Mas eu quero mudar, ajuda-me a mudar. E sabe o que é que Deus faz? Filho, esforça-te e eu te ajudarei. Porque a mudança, ela sempre pressupõe esforço, pressupõe dedicação e entrega. Mas há uma coisa que Deus prefere, é transparência, irmãos. Deus quer transparência. Olha, eu sou falho, eu tenho defeitos. Oh Senhor, se a minha língua for rápida demais, refreia. Então o que é que você está a pedir? A presença do Espírito Santo na sua vida. Porque só Ele é que refreia a nossa língua. Às vezes a nossa vontade é... E Deus diz... Muita calma nesta hora. Então o que é que eu quero dizer com isto? Não viva às escondidas, não viva uma vida de mentira, irmão. Não minta só para que os outros falem bem de si. Seja quem você é. Os outros têm que levar como você é. Porque se o amam, aceitam-no tal qual você é. Deus não disse assim: eu só te aceito se tu mudares. Não. Ele me aceitou antes de eu mudar. E depois de eu ser aceito, eu mudei. Então a minha mudança não foi feita para agradar a Deus. Nada disso, irmãos. A mudança que se deu em mim foi porque, na verdade, Deus me amou e desejou o melhor para mim. E Ele tem planos bons para nós. Fala comigo. Isto é que é importante. Eu queria deixar a vocês esta manhã, no vosso coração, o seguinte: sejam genuínos, sejam vocês mesmos. O Paulo dizia: olha, pela graça de Deus eu sou o que sou. Agora, se os outros ainda dizem que eu persegui a igreja, o problema deles. Eu sou o que sou. Eu não sou o que os outros dizem, nem sou o que os outros querem. Eu sou o que sou. Ponto final. E se eu for o que sou, eu não vou enganar ninguém, nem vou iludir ninguém. Falem comigo. O Evangelho não vem para criar ilusões. Se eu sou uma pessoa tristonha, nós temos que chegar ao pé da pessoa e tentar animar a pessoa. Para quê? Para que ela entenda que a alegria do Senhor é a nossa força. E quando é que a alegria do Senhor é a nossa força? Quando nós formos aquilo que Ele quer que nós sejamos. É isso mesmo. Assim como falei a semana passada na questão da oferta, não é para tirar a oferta, mas o Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. A vida de Paulo não dependia do que tinha nem do que não tinha. A vida de Paulo dependia do que ele era e de quem ele era. E isso tem que ser connosco, irmãos. Nós temos que viver essa realidade. Amém. Olha, irmãos, nós temos o dia mau. A Bíblia fala disso. Quando é que o dia mau vem? Não sei. Mas nós temos que estar preparados espiritualmente para resistir o dia mau. Porque nós vamos ser apanhados de improviso. O dia mau não avisa. Falem comigo, irmãos. É que vocês não falam. É verdade, é isso mesmo. Eu vou orar. Pai, dá voz aos surdos. Dá voz aos mudos. E dá ouvidos aos surdos. Para que haja uma maior interação. Em nome de Jesus. E a igreja diz comigo? Deus o milagre. Escutem uma coisa. Com toda a reverência. Escutem uma coisa. Deus nos quer felizes. Não tente impactar os outros com a sua imagem. Tente impactar os outros com a sua essência. O Evangelho veio para gerar uma essência nova dentro de nós. Não foi para criar em nós uma imagem. Quando Jesus Cristo disse: olha, não se acende uma candeia para se pôr debaixo do velador. Não se edifica uma cidade no alto
não significa uma cidade no alto, sem ter um propósito. A cidade é posta lá no alto, não é para ser vista, mas impossível ser ignorada. A cidade que é posta lá no alto é para dar visibilidade. Certo, irmãos? Assim como a luz existe, não é para ser vista, é para dar vista. Então que assim seja connosco, que sejamos a luz. Que não sejamos trevas, mas que sejamos luz para aqueles que nos ouvem, para aqueles que se relacionam connosco no dia a dia. Irmãos, com os nossos defeitos perfeitos nunca seremos, mas nós temos que ser honestos. E temos que ser sinceros. Porque perfeitos, só eu, irmão. Porque sou um bafechado pela sorte. Porque os olhos de Deus bateram sobre mim e disseram: filho, eu te amo loucamente. E essa mensagem veio do céu diretamente para mim. Vocês agora que se direm. Não, irmãos, Deus nos amou a todos da mesma maneira. Então nós temos todas as condições para sermos felizes, irmãos. Com problemas, com doenças, com tribulações. Que nós não permitamos que nada nos roube o amor que está em nós. Amém? Vamos por fé. Vamos por fé. Santo é o Senhor. Amém, irmãos? Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Eu quero ler Coríntios, antes de darmos a oferta. Diz assim o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Vocês sabem que a igreja de Coríntios era uma igreja de magnatas, gente rica. Mas eram mãos de vaca. E então Paulo teve que lhes dar nas orelhas para eles abrirem os cordões à bolsa. O Paulo então os envergonhou: olha, vocês que têm condições não ajudaram no Evangelho. Os irmãos da Macedónia, coitados até da pobreza deles, tiraram tudo para me ajudar no Evangelho. E o Paulo dizia: as minhas mãos não bastam, eu não sou pesado do Evangelho. Enquanto eu tiver mãos para trabalhar e forma para me sustentar, eu não vou ser pesado do Evangelho. Amém. E então Paulo disse aqui assim, em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Irmãos, isto é natural. E o que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação. Muitas Bíblias dizem não com tristeza ou por necessidade. Porquê? Porque Deus ama quem dá com alegria. Irmão, quem dá com tristeza ou por necessidade acha que tem alegria no que dá. Falem comigo. Não. Pronto, tenho que dar. Não, nada disso. E depois é assim, querem comprar Deus. Eu dou o meu dízimo, e se as coisas correrem mal na minha vida, eu chego à conclusão que os indivíduos que lá do tempo do Malaquias tinham razão. E inútil é servir a Deus. Querem mercadejar com Deus. Como se o Evangelho estivesse à venda. E então Paulo diz: olha, cada um, conforme determinou em seu coração, não com pesar, nem por obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que seja acrescentada toda a graça. Diga comigo, é dinheiro. A Bíblia diz que Deus acrescenta dinheiro. Falem comigo, irmãos. Olha, dá! Que o Senhor dá 100 vezes mais. É a cenoura à frente do burro. E as pessoas dão, sabe, é por amor, não é por ganância. Porque querem mais. Elas dão porque já estão com os olhos no mais. Por isso é que há muita gente que está partida. Porque tem uma fé errada. Tem um propósito errado. Assim como Deus deu e não joga em cara, assim façamos nós e não joguemos na cara de Deus nada. E então a Bíblia diz assim: e Deus é poderoso para fazer com que seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário. Isto é que é prosperidade. Olha para mim. Diga comigo, prosperidade não é ter muito, é ter sempre. Prosperidade não é ter muito, é ter sempre. Atenção, louvor para subir. Vamos preparar a nossa oferta, está bem? Uma oferta de compromisso, Nada querendo para nós, Em nós há gratidão pelo pão de cada dia, está bem? Irmãos, todos os irmãos a quem Deus enriqueceu na Bíblia nunca tiveram no coração o desejo de ser ricos. É uma lição. O que é que Salomão pediu? Sabedoria. E Deus disse: como pediste sabedoria, não pediste bens, até bens te dou. Porque assim eu sei que tu tens capacidade para gerir os bens que receberes. Amém? Minha vida está em tuas mãos. Meu futuro seguro está.
Santo és tu, Senhor. Amém. Santo és tu. Pai, obrigado pelo privilégio que nos dás Obrigado. de sempre nos encontrarmos na tua presença e nunca de mão vazia. Oh, bendito é Deus. Porque isso é sinal de que na verdade tu nos tens agraciado, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo pão de cada dia que nos dás. E obrigado pelo dia que tu propões e que tu proporcionas para nós podermos desfrutar desse pão da vida, Senhor, que é a tua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Yeah.
Querido, nós vamos na Tua presença, Senhor. Para onde nós nos iríamos de Ti? Vamos na Tua presença, Senhor. E obrigado por mais esta manhã que podemos partilhar a Tua palavra em família. E que, na verdade, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, como a Tua palavra é o martelo que parte a pedra, que corações tenham sido partidos, Senhor, e que a religiosidade tenha caído por terra. Para que, na verdade, o Teu amor possa crescer, 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 crescer em cada um de nós. No nome de Jesus. Pai, para Ti não há raça nem cor. Não há credo, não há nada, Senhor. Para Ti somos Teus. E que o Teu Evangelho seja realmente a razão de viver e que a Tua palavra continue a ser para nós a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Senhor, não vivemos pelo querer dos outros. Temos sido renovados no nosso entendimento pela manifestação do Teu Espírito Santo em nós. Não nos conformamos com este século. Que a nossa imagem seja a Tua imagem. E que Tu sejas glorificado em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Uma semana boa para os irmãos. Tudo bom para vocês. Amém? Deus vos abençoe. Que Deus vos use. Em nome de Jesus. Amém. Ah, sim.